Minha saudação a todos os alunos do curso de Contabilidade na disciplina de Tópicos Avançados de Controladoria, no regime EAD. Sou o professor Daniel Cardoso e hoje nós vamos ter uma aula rápida sobre um assunto que aparentemente é muito simples, mas que surpreendentemente ainda provoca distorções na apuração de custos e até perdas financeiras e erros na tomada de decisão. A gente fala hoje sobre custos irrecuperáveis. Como eu já falei, vai ser uma aula simples, uma aula pequena, mas a gente vai tocar novamente nesse assunto que vocês certamente já viram na disciplina de controladoria, né? Essa é uma disciplina avançada. A gente até já mencionou esse assunto ao longo desta disciplina, mas eu tenho visto tanto na leitura acadêmica como na constatação do dia a dia, que ainda existem algumas dificuldades no tocante à compreensão desse assunto. Então, nós vamos iniciar tentando lembrar o que são custos e benefícios relevantes. Veja, na tomada de decisão, somente os custos e benefícios que são diferentes no final, eles são diferentes entre alternativas, eles são relevantes para a tomada de uma decisão. Se no final das contas uma alternativa ou outra for implicar no mesmo custo, então a decisão não vai ter efeito nenhum sobre o custo. Então a gente precisa entender, na verdade, quais são os custos que importam ao se tomar uma decisão. Por exemplo, se você decidir em um determinado dia, numa sexta-feira à noite, você tiver em dúvida entre ir ao cinema ou ficar em casa e sei lá, comprar um filme no pay-per-view, um jogo no pay-per-view, o aluguel que você porventura pagasse na sua casa é um custo que não tem nenhuma relevância em relação a isso. Por quê? Porque independente da decisão que você tomasse, se locar ou comprar um filme no pay-per-view ou ir ao cinema, o custo do seu aluguel seria exatamente o mesmo. Agora, obviamente, decidir se vai fazer a locação do filme ou do jogo e se vai ao cinema implica em custos que são relevantes, porque obviamente você pode implicar em custos evitáveis, que é justamente esse segundo tópico aqui que a gente vai falar. Um custo evitável é um custo que pode ser eliminado no todo ou em parte, dependendo da escolha da alternativa que você tiver feito, em detrimento da outra, né? Então, se você escolhe para o cinema, você não vai incorrer nos custos que iria incorrer se permanecesse em casa e fizesse a compra do pay-per-view. Obviamente o oposto também é verdade. Se você ficar em casa, você não vai ter que incorrer nos custos de ir ao cinema. E aí, a hora de tomar a decisão é justamente entender o que é mais benéfico para você. Aí você pensa, isso é um exemplo tão bobo, isso é uma coisa tão simples, isso que isso tem a ver com a empresa? Infelizmente, essa lógica que é tão simples, ela no dia a dia das empresas, por muitas vezes, e aí o departamento de custos, e normalmente tem um contador envolvido, ele acaba se preocupando com custos que são irrecuperáveis e não dá muita ênfase ou a ênfase devida àquele custo que realmente importa para tomar decisão. Tem duas categorias de custos, e eu quero lembrar para vocês, duas categorias amplas de custos que não serão nunca relevantes na tomada de decisão. E aí eu vou repetir, para fixar, duas categorias de custos, elas são irrelevantes, elas nunca devem ser consideradas na hora de tomar uma decisão, porque elas de fato não têm nenhum impacto na decisão que você vai tomar naquele momento. Uma delas é a dos custos irrecuperáveis. A outra são aqueles custos futuros que não diferem entre alternativas, ou seja, se é um custo que ainda vai acontecer e que independente da alternativa que você tomar,
ele vai ser o mesmo. Ele também é um custo que não tem nenhum tipo de relevância para a decisão que você vai tomar. Mas a gente vai se dedicar a falar um pouquinho dos custos irrecuperáveis. Um custo irrecuperável é um custo que já foi incorrido, ou seja, ele já aconteceu, ele não pode mais ser evitável. Ou seja, voltando ao que a gente falou ainda agora, o evitável é aquele que depende da minha tomada de decisão. Ou seja, lembra da história do cinema ou da televisão, de locar um filme ou um jogo? É um custo evitável, dependendo da sua alternativa. Mas um custo irrecuperável, ele já foi. Ele já não tem mais o que se fazer. Independente do que o administrador decidir fazer, ele vai ser sempre o mesmo. E não importa a alternativa que você vá tomar a partir de agora, porque na verdade isso teria que ter sido pensado antes do custo ser incorrido. Depois que ele foi incorrido, ele não importa mais. Então é engraçado que a psicologia ela fala sobre isso, dizendo que nós humanos nós temos dificuldades em aceitar a perda. E aí a gente tem uma necessidade arraigada, até egoísta, e isso é provado em muitos experimentos da psicologia. A gente tem uma necessidade de justificar os custos irrecuperáveis na nossa vida. A gente não se sente liberado, não se sente bem com a informação de que os custos irrecuperáveis são irrelevantes. Isso é uma coisa que também é difícil de imaginar. Aí você pensa, mas isso é tão simples, isso é tão bobo. Eu não acredito que isso no dia a dia faça diferença. Eu vou dar alguns exemplos e a aula hoje é mais para exemplificar esse tipo de coisa e mostrar para vocês como faz diferença esse raciocínio. Inclusive a gente vai fazer uma atividade que vocês vão testar com pessoas da convivência de vocês. Eu vou passar uma questãozinha que vocês devem fazer com pelo menos 4 pessoas da convivência de vocês, e vocês vão ver que é muito provável que a maioria delas incorra no erro idiosincrático, ou seja, que tem a ver com suas convicções particulares, com suas convicções psicológicas, e tomaria a decisão errada. Então tem coisas assim que a gente estuda na psicologia que são classificadas, tipo, por exemplo, a ancoragem. Ancoragem não é custo irrecuperável, mas é um entrave psicológico. Vou dar um exemplo para vocês. Se você colocar sua casa à venda e de repente perceber ao longo do tempo que ninguém vai pagar aquele preço que você pagou, seja porque você pagou o valor, pagou demais quando comprou, ou porque o mercado no momento está desaquecido, se você ficar preso àquele valor que você pagou, você está cometendo um erro psicológico chamado ancoragem. Porque assim, o que vale para o mercado é o valor do momento, e não o que você pagou. O valor que você pagou é totalmente irrelevante para quem vai fazer negócio com você, e no final vai acabar sendo irrelevante para você também. Claro, a gente sempre tem a necessidade, né, como eu falei ainda agora, de justificar o gasto que teve e de não perder. A gente tem uma dificuldade muito grande com a perda, inclusive a Prospect Theory, que é uma teoria psicológica que a gente estuda também na controladoria. Eu tenho inclusive artigos publicados sobre o assunto. É um tema muito interessante. Mostra como na ânsia de se recuperar um mau investimento, um investimento que não foi bem feito, a gente acaba fazendo loucuras quando está num ambiente de perda. Nós teremos mais uma aula falando sobre isso, especificamente sobre a Prospect Theory. É um assunto bem interessante. Então, voltando a falar dos custos irrecuperáveis, uma coisa que fica clara, como eu iniciei falando, é que não é fácil ser inteligente com dinheiro. Aí vamos falar de exemplos práticos. Um exemplo prático que aconteceu nos Estados Unidos, no Congresso americano, isso na década de 60, no período da Guerra Fria, né, pós Segunda Guerra, é que uma determinada usina hidrelétrica, não, usina nuclear, ela estava precisando ser concluída. Só que já haviam estudos
determinando que aquela usina já tinha sido um péssimo investimento. Já se tinha gasto muito dinheiro, mas gastar mais dinheiro ainda, na verdade, não iria fazer com que a usina ela se tornasse uma boa usina. No final, se ela funcionasse bem, eu não tenho os números exatos aqui, mas eu estava eu posso inclusive depois passar para vocês essa informação, ou vocês podem pesquisar, mas é um fato verídico. Mas eu vou dar só um exemplo. Digamos que já tivesse sido gasto 60% do orçamento, a usina não tinha ficado pronta ainda e já tinha-se a indicação de que não ia ser um bom negócio, que tinha sido mal planejada, que tinha problemas, que não ia ser o retorno em relação à energia, né? Porque os países que usam usinas nucleares, eles estão preocupados com energia elétrica, não são como o Brasil, que tem a usina hidrelétrica, que tem possibilidade de usar vento e outras formas de energia, e acabam tendo que apelar para a usina nuclear. Pois bem, a partir da reflexão de custo irrecuperável, sabendo que não seria um bom negócio, a decisão mais sensata a se tomar qual seria? Não fazer mais nenhum investimento. Por quê? Porque a usina não era um bom negócio. E, sendo um contador, ou qualquer um que tenha um mínimo de conhecimento sobre custo irrecuperável, não teria nenhuma dúvida em titubear em dizer não, de fato encerra o investimento e não se fala mais no assunto. Mas acreditem, pasmem, os congressistas americanos, eles lutaram durante um período muito grande, durante muito tempo, porque o argumento principal, sabe qual era? Mas já se gastou 60% do orçamento, já se gastou tanto dinheiro. Pois bem, esse é o raciocínio comum de alguém que não tem instrução contábil ou instrução de custos, e necessariamente, ou principalmente de custo recuperável. Porque veja, se eu sei que não é um bom investimento, se eu colocar mais 40%, eu na verdade estou jogando dinheiro pela janela. Ou seja, o fato de eu ter gasto 60% do orçamento não pode ser considerado na hora de se considerar se eu vou gastar mais 40 ou não. Na hora de gastar aqueles 40, eu tenho que pensar, é um bom investimento? Vai valer a pena? É um investimento que vai me dar retorno? Se sim, ok. Mas eu não posso pensar, não, é um péssimo investimento, mas como eu já gastei 60% do orçamento, eu vou ter que gastar mais 40%. Não! É uma decisão absurda e irracional. Vou dar outro exemplo para vocês. As empresas de cruzeiro, e o caso que eu tinha em mãos era exatamente o caso de uma empresa desses cruzeiros de transatlântico, né, que vão para vários lugares do mundo, e tinha um que era especificamente para o Alasca. Só que tem um problema, e o caso era de uma empresa chamada Princess Cruises. Eles ofereciam vários cruzeiros e fizeram grandes investimentos numa rota de 10 dias pelo Mediterrâneo, né, no navio Norwegian Dream, o sonho norueguês. E esse navio, ele fazia a rota e inclusive ia até o Alasca, né? E aí, depois de um tempo, a empresa começou a oferecer descontos de até 75% do preço inicial, um preço normal. Sabe por quê? Porque eles perceberam que tinham investido demais e que a maior parte dos custos de um cruzeiro é fixo. Ou seja, são aqueles custos como mão de obra, que nesse caso específico não é variável, porque os funcionários estão dentro do navio, eles vão ficar ali à disposição, independente de estar o navio lotado ou estar vazio. Vai ter o custo do combustível, o navio vai andar pelo mundo, sei lá, por onde for, e esse custo independe de quantas pessoas tem dentro do navio. E aí você pensa em todos os outros custos, eventualmente vai ter um custo com alimentação que vai ser menor, mas veja, tem que se fazer um investimento na compra de alguns alimentos, e até alguns estragam, né, se não forem consumidos.
Então, na indústria do cruzeiro marítimo, chegou-se à conclusão que a maior parte dos custos era fixo. Só que os navios não estavam saindo ocupados, não estavam sendo ocupados, e eles não tinham um atrativo bom. A ideia de quem teve acabou não se mostrando uma boa ideia. E aí o que é que eles pensaram? É melhor vender mais barato do que não vender. E aí o desconto que eles começaram a oferecer permitiu que os cruzeiros começassem a andar lotados. Desconto de 75%, né? Isso saiu no The Wall Street Journal no dia 17 de julho de 2000. Aí veja, uma indústria tão grande quanto a de cruzeiros, eles tiveram uma percepção muito boa. Porque veja, se por um acaso a empresa, né, a administração pensasse, não, olha, a gente gastou muito na criação dessa rota, a gente gastou muito na construção de todo o investimento para esse pacote, não, nós não podemos baixar o preço. Eles iam andar com os navios vazios. E o custo fixo, que independe de estar gente dentro do navio ou não, esse iria ser mantido. E como é que eles iam pagar? E aí dentro disso tem até um outro conceito, né, que é o conceito de margem de contribuição, que a gente também vai dar uma conversada, né, antes do final da disciplina, que é melhor ter uma margem de lucro menor, mais constante, que me ajude a pagar meus custos fixos, do que ter receita nenhuma. Então veja, a diferença da maneira de pensar do empresário lá da indústria de cruzeiro e dos congressistas americanos. Então, pode parecer bobagem, mas acontece também em outras empresas. Tem um caso interessante de uma empresa que o funcionário viajou a serviço e ele tinha uma passagem comprada para aqueles pacotes que as empresas fazem, e ele tinha uma passagem comprada para um determinado dia e uma volta alguns dias depois. Ocorre que ele era um dos executivos e era um dos caras importantes, né? Aquele cara que o tempo dele valia ouro, né? Que ele faz muita falta, que uma hora dele a mais em alguma das filiais, em algum dos momentos da empresa, faz muita diferença. Então ele percebeu que ele teria que esperar 2 dias ainda, porque ele conseguiu resolver tudo bem antes. Então 2 dias antes ele estava liberado. E ele fez o seguinte, ele foi lá no aeroporto, comprou uma nova passagem e foi de volta para a sede da empresa. Algumas semanas depois, e aí ele não usou aquela passagem que a empresa já tinha comprado lá com a empresa aérea. Algumas semanas depois ele recebe uma correspondência do setor de contabilidade da empresa dizendo o seguinte, querendo entender por que ele tinha incorrido um custo duplicado, porque o retorno dele tinha o custo da passagem e tinha um outro custo. Aí se alguém não tem conhecimento de contabilidade, né, e é cobrado, ia dizer, meu Deus, o que é que eu faço agora? Como ele era um grande executivo e tinha conhecimentos de finanças e uma boa noção de custos, ele que questionou o setor de contabilidade e disse, olha, vocês estão tratando com custos irrecuperáveis. Porque veja, independente de eu vir ou não, esse custo da passagem aérea que vocês já tinham comprado, ele já foi, vocês já gastaram com ele. Só que eu precisava voltar, eu podendo voltar para a sede mais cedo, eu posso fazer novos negócios, eu posso até ganhar mais dinheiro para a empresa estando na sede novamente, do que ficando 2 dias num lugar que eu não teria mais nada para fazer, esperando apenas a hora do voo, somente porque vocês já tinham comprado uma passagem. Então percebam como é muito importante o discernimento de que um custo passado, um custo que já foi incorrido, ele não pode de forma alguma impactar na sua decisão presente, porque ele já foi. Você não pode se agarrar a um custo de uma empresa ou de uma situação passada, principalmente quando se trata de empresas, né, por conta de uma decisão equivocada, por conta de um sistema de custos que não está preparado para esse tipo de decisão.
Por fim, eu vou mencionar aqui um estudo que foi feito por um psicólogo chamado Hal Orkes. Ele fez esse estudo em 2002. Saiu numa revista chamada Price and the Psychology of Consumption, da Harvard Business Review, em setembro de 2002. E ele fez o seguinte estudo. Ele perguntou na universidade dele, de Ohio, a 61 estudantes universitários o seguinte: se você tivesse comprado por engano 2 bilhetes, um no valor de 50 e outro no valor de 100, no caso dele dólar, mas vamos pensar em reais, no valor de 50 reais e 100 reais, para fazer uma viagem para um fim de semana. Obviamente você pode fazer só uma das viagens, você não pode fazer as duas, né? São viagens diferentes, você está com 2 bilhetes na mão, um de 50 e um de 100. Aí ele perguntou assim: a viagem de 50 ela é mais divertida, ela é bem mais legal do que a de 100, mas você escolheria qual viagem? Sabe que a maioria dos estudantes escolheu a de 100. Sabe por quê? Porque era mais cara. Mas veja, independente da decisão que o aluno ou o estudante tomasse, ele iria incorrer no mesmo custo, que é os 150, né? Porque ele não já gastou 50 de uma e 100 da outra. O que ele deveria agora era pensar no que era mais legal para ele, no que iria dar mais prazer, mesmo que fosse mais barato. Porque na cabeça dele ele está perdendo, eu vou perder 100. Não, ele vai perder 150 de todo jeito. De todo jeito ele gastou 150. Então, trazendo isso para a realidade de uma empresa, se são custos irrecuperáveis, eu tenho que pensar no benefício. O que é que vai me dar um benefício maior? O que é que vai me tornar melhor? O que é que vai me dar um retorno melhor? Então, sobre essa questão, eu peço que vocês reflitam. Qualquer dúvida, escutem a aula novamente, vejam esse tópico, porque é impressionante como a gente ainda se depara no mundo real com muitas situações que seriam evitáveis ou minimizáveis se as pessoas tivessem conhecimento da importância de saber a diferença entre custo recuperável e irrecuperável, né? Que na verdade são custos evitáveis ou não. Custo irrecuperável é um custo que não pode mais ser evitado e, portanto, é um custo que não é relevante. Faça uma atividade, né, que vai ajudar a fazer a fixação desse conteúdo com vocês, e bons estudos.